Quero dizer às pessoas que nem tudo está perdido, né? Eu estou aqui em mãos com um fruto que é símbolo do semiárido, que é o umbu, tão cantado por Luiz Gonzaga e tantos outros artistas, né? Essa planta nos dá muitas lições. Uma delas é que o sistema radicular do umbu é um grande conjunto de cisternas, que apesar dos desafios, às vezes a solução está pertinho da gente. O Centro de Educação Popular e Formação Social tem sido uma organização de muita contribuição para o desenvolvimento desse território, aqui no sertão paraibano e nordestino. Nesse espaço nós temos várias tecnologias sociais. Primeiro, a organização comprou essa área aqui no início dos anos 2000, que era terra nua, porque aqui no passado tinha monocultura de batata e cenoura. Quando entrou em crise, a área foi vendida, o CEPFES adquiriu e teve que reconstruir tudo, que hoje se transformou, eu acho, como uma faculdade. É aqui onde as pessoas vêm partilhar e sonhar juntas, né? Esse espaço aqui tinha um problema de água para manter as plantas, sobretudo no período do verão. Se tentou perfurar poços, não foi possível devido à geografia aqui do local, né? A geologia, muita pedra. E aí então uma pessoa chamada Irmão Rubano, que era um frade, morava em Campina Grande, é holandês, visitando aqui a área, disse: olha, não tem como perfurar poço, mas descobri algo muito importante, que é um grande lajedo que vocês têm. Esse lajedo pode se transformar numa caixa de captação de água das chuvas e essa água ser armazenada em cisternas para servir a essa área nos períodos mais difíceis de água, né? E assim foi feito, e assim está essa maravilha, né? Então, é transformar desafios em oportunidades, né? Também instalamos aqui a primeira usina fotovoltaica aqui do sertão, nesse modelo comunitário, né? Essa usina está em nome de uma cooperativa que nós também criamos, chamada Cooperativa Bem Viver. A cooperativa tem no momento 22 cooperados, são pessoas que moram em 12 municípios da Paraíba, desde o sertão até o litoral. E nós temos a nossa usina. No final do mês, o que é gerado é rateado entre os cooperados e a gente sente a diminuição da conta no final do mês. A nossa usina fotovoltaica, além de produzir energia, produz água também, né? Porque a gente, aproveitando as tecnologias sociais de captação de água de chuva, veio a ideia de a gente aproveitar parte dos painéis que se transformaria numa área de captação de água das chuvas e vão para uma cisterna que a gente fez ali. Só a gente quer, a partir dessa experiência, discutir outras coisas importantes para o desenvolvimento, para as pessoas todas, né? A gente quer que essa experiência nossa se multiplique, chegue para outras comunidades, chegue para outras organizações, diferente de outros modelos que tem aí, onde a energia é gerada com o objetivo apenas de comercializar, ir para o mercado, né, e gerar os grandes impactos ambientais e socioambientais. Meu nome é Vinícius, eu tenho 21 anos. Moro aqui desde quando eu tinha um mês de vida e também sou estudante de geografia. Aqui minha família, a gente sempre buscou trabalhar de modo que não agredisse tanto a natureza, principalmente na questão do nosso cultivo. Sempre utilizamos as questões naturais, o estrumo natural, sem transgênicos, né, na nossa terra, porque isso é muito importante para manter nosso meio ambiente bem, né? E no meu ponto de vista, se todo mundo pensasse dessa forma que a gente pensa, o mundo hoje seria bem melhor, esse impacto seria menos. Porque, querendo ou não, a mudança climática está ocorrendo pela ação humana.
Espera-se, né, os painelistas do painel global de mudanças climáticas preveem que a gente terá secas mais acentuadas, né? Então, para nós já é difícil atravessar uma seca. Imagine secas mais severas, como essa que ocorreu agora recentemente no Nordeste, entre 2011, 2018, 2017, e num período de tempo mais curto, ou seja, os intervalos entre uma seca severa e outra serão mais curtos. Então, a gente tem que se preparar. Aí é que a gente tem que aumentar a nossa capacidade de resiliência, ou seja, ajudar as pessoas com essas tecnologias, com essas práticas sustentáveis, atravessarem essas situações difíceis que estão sendo esperadas com mais resiliência, com mais capacidade de viver, né? Eu vejo essa implementação do biodigestor aqui na nossa residência como uma forma positiva, porque a diminuição do nosso gasto que a gente tinha com gás, que era muito grande, e também a queima de carvão. A gente queimava muito carvão aqui, e também a utilização da fezes do nosso animal para a produção do gás. Hoje a gente tem um gás natural e utiliza para toda a refeição que a gente tem aqui, desde o café da manhã, o almoço e até o jantar. A gente faz através desse gás que é produzido pelo biodigestor. Pronto, aqui a gente pega a fezes do animal, despeja aqui nessa primeira unidade, juntamente com água, tá? A gente dilui ela. Depois que ela estiver diluída, a gente vem aqui e libera nesse cano aqui. Daqui ocorre a fermentação, onde as bactérias fazem o seu papel de construção do gás, tá? A caixa é móvel, a gente faz esse movimento aqui para uma melhor diluição do gás, tá? Toda a matéria que é utilizada aqui sai nessa caixa de decantamento. Daqui ocorre a separação. Aqui fica a fezes e aqui o biofertilizante, como a gente chama, que seria o chorume da fezes, tá? E essa matéria aqui a gente utiliza para alimentar a terra, fazer proteína por roçado. E aqui já é nosso gás. A gente vem ali, abre esse registro, contando que os outros dois de lá já estão abertos. Abre aqui a boca, fez a ligação. Preocupando sempre em manter uma altura básica para melhor utilização, porque esse gás é um pouco mais grosso. Vem aqui, coloca na saco. A gente, em contato com a Caritas, conseguimos um projeto, né, que foi a construção de um fogão ecológico que traz, né, a diminuição do impacto, né, na questão, principalmente na retirada de lenha da mata, né, no controle dessa retirada, por ser um fogão que utiliza madeira mais fina, quantidade menor de madeira, porque ele é um fogão que retém o calor, né, de uma forma mais demorada. Né? Então, o uso dele, comparado com os fogões tradicionais, é bem menos impactante para a natureza. Né? Esse fogão é composto pela câmara de combustão, que é onde as famílias inserem a madeira para preparar a sua alimentação, onde ficam as panelas. E também tem a caixa do forno, que é um compartimento um pouco mais na frente, onde automaticamente, ao colocar a lenha nessa câmara de combustão, tem o aquecimento do forno, e aí a gente consegue aproveitar melhor esse calor, tá? E conseguir tanto cozinhar os alimentos, como também assar bolos, preparar algum outro tipo de alimento nesse forno. Nessa perspectiva do fogão ecológico, a fumaça que antes é um problema, ela agora, a partir do fogão ecológico, ela passa a contribuir no aquecimento desse forno, já que ele é todo preparado de modo que a fumaça ela circula em volta do forno e depois ela sai pela chaminé, ou seja, essa fumaça ela não circula no recinto. Nós vimos aqui que um grande lajedo que poderia, por quanto tempo não existiu aí, poderia ser visto como um problema, a gente viu que nem sempre é assim, né? Os desafios às vezes se tornam oportunidades e é isso. Olhem com outro olhar o que está no entorno, tirem lição da natureza, tirem lição de quem vem nessa caminhada a longo tempo, que a gente se anima e vai fortalecendo um outro projeto de vida.
no lajeiro, saudade. A partir da vida chora, bora quando chega a hora. Cora, caretete, história onde a cantiga mora, ó meu bem.